De todas as datas comemorativas, o aniversário é a minha favorita. Eu sou aquele tipo de pessoa que fica fazendo contagem regressiva esperando a data chegar. E quando é hora de celebrar a festa de algum parente querido ou de algum amigo, eu gosto de fazer com que essa pessoa se sinta especial. Hoje eu vou fazer duas receitas deliciosas para deixar sua festa ainda mais gostosa. Carne louca no pão francês e cheesecake de copinho. Eu vou preparar esse prato hoje usando uma peça de fraldinha. Eu vou separar esse pedaço em duas partes para facilitar o cozimento. Você pode dividir em mais partes se você preferir. A parte da gordura eu já gosto de usar para um cozimento lento. Então agora eu vou vir aqui no meio e cortar assim, afinal depois eu vou desfiar essa carne. Separe em dois pedaços e agora tempera. Eu vou usar apenas sal. Se você quiser colocar outro pozinho, como páprica, por exemplo, é muito bem-vinda nessa receita. Mas hoje eu vou seguir à risca a receita da minha sogra. Eu já comentei algumas vezes que mais ou menos uma colher de sopa para 1 quilo de carne. Mas nem sempre essa regra vale para todo o preparo. Então é bom você sentir o sal na superfície da carne, uma quantidade não muito exagerada. Por isso, da importância de usar o tato na hora da cozinha. Ele é fundamental. Eu não consigo salgar a carne usando essa proporção apenas de 1 quilo para 1 colher de sopa. É bom já deixar a carne temperada antes de fritar para ela ficar bem saborosa. Esfrega bem e agora eu vou aquecer a panela. Vou deixar minha panela bem quente. Eu vou fazer esse preparo usando a panela de ferro, porque eu sei que tem muita gente que tem medo de usar a panela de pressão. E eu respeito. Realmente é uma panela bem desafiadora. Então, para você fazer essa receita, existem as duas opções. Ou cozimento lento ou pressão. Para fazer no cozimento lento e você ter menos tempo de fogo, tem um truque. Se você cortar em pedaços menores, o cozimento vai levar muito menos tempo do que uma peça inteira. Então você pode deixar a sua carne já mais fatiada. Agora que minha panela de ferro já esquentou, eu vou colocar o azeite. Mas a dica que eu te dou é não colocar muita gordura, por duas razões. Uma, você pode se queimar, e dois, vai espirrar muito pela sua cozinha. Então quanto menos gordura você usar nessa fase, é melhor. Eu vou colocar o equivalente a 1 colher de sopa. Eu tô usando azeite, mas você pode usar óleo se você preferir. Agora é só colocar a carne. Eu vou começar pelo pedaço que tem a parte da gordura. Dá preferência para colocar essa parte primeiro em contato com a panela, para a gordura derreter e criar uma crostinha. E agora não mexe mais. Enquanto a sua carne vai fritando, você pode se organizar e já deixar tudo pronto. No meu caso, eu já me antecipei porque na hora de cozinhar, eu gosto de deixar tudo organizado. Mas como essa carne leva tempo para cozinhar, você pode aproveitar para fazer isso enquanto espera. Agora eu vou virar a carne e dourar do outro lado antes de começar o processo de fazer aquele tempero delicioso da carne louca. Olha como essa lateral da carne já tá ficando mais cozida. Significa que o miolo também vai cozinhando. Olha só que dourada que tá a gordura. Vou virar todos os pedaços e deixar cozinhando por mais 8 minutos, pelo menos. Agora que a minha carne já cozinhou, eu vou reservar e começar a fazer o preparo do refogado. Eu já até tirei da fonte de calor para não queimar aquele fundinho da panela. Esse queimadinho aqui faz toda a diferença na cor e no sabor do molho. Quando eu vou fazer um preparo desse tipo, essa é a minha parte favorita. Quando eu terminei de selar a carne e agora sim eu vou fazer a mágica do sabor acontecer. Eu vou voltar a minha panela para a fonte de calor e nessa gordura residual, no que tem aqui, eu não acrescento mais nada. Eu só vou colocar agora a cebola. E a cebola tem que estar cortada em tirinhas. Afinal, a carne louca precisa ter aqueles pedacinhos de cebola e de pimentão. Sempre em tiras assim, nem muito finas e nem muito grossas. Eu gosto de dar uma refogada a mais na cebola antes de acrescentar os outros ingredientes. Soltar o máximo desse fundinho com a própria água da cebola. Você vai notar que ela vai ficar escura antes de ficar bem refogada. Não se iluda,
a cebola ainda vai estar crua. O que acontece é que ela vai deglaçar o fundo da panela e pegar essa cor. Deixa bem em cima assim, você vai ver que solta tudo. A panela fica limpinha. Olha só como rapidinho já começou a soltar água. Olha só, aquele fundo já virou fumaça. Tá aqui, delicioso nessa cebola. Viu só como ela ainda tá crua? Tem alguns pedaços que estão mais brancos. Agora sim, quando ela tá meio desmaiada, eu já posso colocar os próximos ingredientes. Próximo item a entrar aqui é o pimentão. Eu tô usando meio pimentão vermelho cortado em tirinhas. É claro que a quantidade dos ingredientes pode variar, né? Tudo depende do tamanho da peça de fraldinha que você for usar. Quanto maior, mais temperos. O cheiro desse pimentão com a cebola já é maravilhoso. Próximo item a entrar aqui é o alho. Eu piquei 3 dentes de alho, mas eles eram muito grandes, então seja generoso porque é bem gostoso com bastante alho. Eu não gosto de colocar o alho logo na sequência para ele não queimar. Eu gosto daquele saborzinho ainda quase que cru do alho no comecinho do refogado, sabe? Outro item indispensável na carne louca é a folha de louro. E eu gosto de colocar ela agora no começo para dar uma douradinha nela e ela soltar mais sabor. E depois, na hora de servir, você precisa resgatar essa folhinha para ninguém colocar no lanche. É bom você tomar bastante cuidado com esses temperos que a gente coloca e resgata no fim. Não pode esquecer de tirar. Próximo item, uma lata de tomate pelado. Caso você não encontre ou se você tiver tomates italianos na sua geladeira, você pode substituir. Ou seja, coloca aí uns 4 tomatões italianos sem a pele para fazer o refogado. E aquele molhinho gostoso você usa um extrato de tomate, umas 2 colheres de sopa. Eu vou usar a lata de tomate pelado e vou colocar ele aqui na panela antes da carne. E com a ajuda da espátula, eu vou macerar esse tomate para virar um molho. Eu evito usar a passata de tomate para esse preparo porque os pedacinhos do tomate são gostosos. E a passata já é um pouco mais espessa, mais concentrada. E a ideia aqui é ter os pedaços do tomate. Quando o seu molho já estiver assim como o meu, chegou a hora de colocar a carne de volta na panela para cozinhar. Se você estiver usando a panela de pressão, coloca a carne e aí o restante dos ingredientes que eu já vou te contar e tampa e deixa cozinhando. Aqui a gente vai fazer no cozimento lento. Então a quantidade de água vai variando à medida que essa água vai evaporando. O importante é não faltar água enquanto cozinha a carne. E agora eu vou colocar meia xícara de chá de vinho branco seco e o pulo do gato dessa receita tá nesse vinho. O sabor que ele deixa no molho fica sensacional. Lembrando que é vinho seco, nada de vinho branco. Pode ser também um espumante, fica gostoso igual. Se você quiser, pode colocar caldo de legumes ou de carne também. Mas como eu sei que a maioria das pessoas anda desprevenida e quase nunca tem um bom caldo no congelador, pode colocar água. Vai preenchendo a panela até assim tá bom, ó, quase cobrir a carne. Olha que delícia que vai ficar esse molho. Agora é deixar cozinhando num fogo médio baixo e tampar essa panela, mas não completamente. A ideia aqui é que esse caldo evapore um pouco e se você precisar repor, já deixa uma chaleira com água fervente para não desacelerar o cozimento. Esse estilo aqui vai levar de 2 a 3 horas para ficar desfiando. Se sua carne estiver menor, pode levar menos tempo. Agora que já passou o tempo necessário para minha carne ficar desfiando e totalmente macia, chegou a hora de deixar ela desfiada e terminar esse molho delicioso. Olha que lindo que tá! Eu coloquei água umas 3 vezes nessa panela, pelo menos. E olha a maciez dessa carne, olha isso, eu não consigo nem retirar o pedaço todo. Essa membrana branca aqui a gente retira mesmo para valer. E agora, num prato, eu vou desfiar essa carne. Tem gente que gosta de fazer essa etapa na batedeira, mas eu confesso que eu não gosto de ficar sujando eletrodomésticos quando eu posso usar um garfo, uma faca para fazer alguma coisa. Então eu vou colocar os pedaços grandes aqui. Olha a maciez dessa carne, olha isso, gente.
Eu vou aproveitar que tá só o molho na panela e vou fazer uma misturinha de amido de milho com água gelada. Isso vai ajudar a trazer um pouco mais de corpo para esse molho. Senão fica aquela pingação e aí os seus convidados vão ficar o quê? Todos sujos. Porque começa a babar, é uma loucura. Então, para evitar ficar muito líquido, eu vou colocar um pouquinho de amido de milho. Se você quiser trocar o amido de milho pelo roux, você pode fazer isso também, vai ficar bem gostoso. Eu vou usar 1/4 de xícara de chá de amido de milho para 3/4 de água. Se você achar que fica muito grosso, é só colocar mais água ou caldo. Aqui fica fácil de ajustar e eu já vou pegar essa folha de louro para não esquecer dela. Da carne louca, o que eu tirei? A capa de gordura da fraldinha, as membranas que ficam, né, elas se soltam com muita facilidade da carne e a folha de louro. Você não se esqueça de resgatar esses itens, hein? Pelo amor de Deus. Geralmente são 3 minutos para você ver o resultado, se precisa colocar mais ou menos amido de milho. Então colocou, deixa cozinhar uns minutinhos e aí depois você checa se tá na consistência. Enquanto esse processo acontece, eu vou desfiar a carne finalmente para colocar na panela e finalizar isso. O que eu já desfiei, vou pondo na panela. Afinal, essa carne faz tanto volume e rende bem. Eu queria que você pudesse sentir o cheiro dessa comida, tá delicioso. Se você for do time dos exagerados, por exemplo, eu sou desse time. Se eu vou fazer uma festa, eu vou fazer carne louca para sobrar. Afinal, eu não quero que nenhum convidado corra o risco de ficar com fome ou querendo alguma comida que já acabou. Se sobrar bastante, você pode congelar em saquinhos. E aí você porciona, coloca, sabe aqueles saquinhos que tem aquele fecho hermético? Você porciona por 3, 4 dias que você possa comer, ou com pão, macarrão, com arroz. Essa carne fica deliciosa desse jeito também. A carne volta pro molho porque ela precisava só desfiar, para ficar desse jeitinho aqui. Olha a facilidade que tá isso aqui, que delícia. Tô com água na boca. Agora que a carne louca ficou pronta, eu vou montar o meu lanche e vou servir. Vou colocar nessa tigela bem bonita para servir. Se você quiser colocar a sua panela de ferro na mesa, também fica bem legal. Outra coisa que você pode fazer é montar um richô. E aí nos dias frios a carne louca não esfria rapidamente. Eu vou montar o meu lanche agora. Você vai cortar o pão ao meio assim. Cada pão francês vai te render 2 sanduichinhos. Caso você queira usar aquele pão francês menorzinho, também fica uma graça. E aí você pode usar aquele saquinho de pipoca para colocar o sanduichinho. Assim as pessoas já se servem com facilidade também. E vai colocando caprichadamente no sanduíche. Fica um lanche farto e muito saboroso. Com certeza vai fazer muito sucesso aí na sua festa. Se você já quiser deixar eles assim, prontos como o meu, na hora de servir você pode deixar uma assadeira e o seu forno já pré-aquecido. E olha só que legal que fica servir numa louça como essa, por exemplo, que o lanche já fica em pé. E esse é aquele tradicional lanche de carne louca para você fazer aí nos seus aniversários. É bom para adultos e crianças e com certeza para você, quando a festa acabar, comer esse lanchinho gostoso. E a parte que eu mais gosto chegou. Eu vou escolher esse primeiro aqui e eu vou comer essa delícia e deixar você com água na boca. Agora quem fica com vontade é você. A Vânia mandou uma mensagem aqui. Qual a quantidade de salgados por pessoa? O número de salgados pode variar muito de acordo com o tipo de festa que você está fazendo. Por exemplo, se você fizer uma festa só para adultos, servindo apenas salgados, você vai ter uma média de 15 a 18 salgados por adulto.
Agora, se você fizer uma festa para adultos e crianças, essa média já cai drasticamente, quase que pela metade, sendo de 6 a 8 salgados por pessoa. Então tudo depende do formato que você for fazer. Se você for servir mais alguma outra coisa, um prato principal, por exemplo, você vai servir uma quantidade menor de salgados. Mas uma média boa para te ajudar aí, se você for fazer com outras comidinhas também, calcula entre 10 a 15 salgados por pessoa que vai dar certo.